Vamos falar um pouquinho sobre coisas importantes para tornar a dança mais limpa, mais bonita. Ângulos. Ângulos são muito importantes. Por exemplo, Lucifer do Shine tem uma parte que tem ângulos de 90 graus. Certo? Eu não sei fazer isso rápido, desculpa. Mas esses ângulos são muito importantes. Porque se tu não fizer o ângulo de 90 graus bonito, vai ficar muito... os passos vão ficar feios. Tipo, se tu, em vez de fazer isso aqui, fizer isso aqui, vai ficar feio. Entendeu? Ângulos são muito importantes, principalmente quando são movimentos parecidos com esse do Shine. Mas ângulos, de maneira geral, são muito importantes de qualquer jeito. Por exemplo, em Aye do EXID, nessa parte aqui, a cabeça não tá pra frente. Tá um pouquinho pro lado. Ângulo. Em Coco Bop, nessa parte do Yeah, Yeah, a gente não tá virado pra frente. A gente tá um pouquinho pra diagonal. Ângulos. E isso pode ser uma coisa que vocês estão assistindo e estão dizendo, ai, que idiota, pra quê? Por que é tão importante eu estar virado um pouquinho pra lá em vez de estar pra frente? E porque sim, porque é importante. Porque o movimento que o coreógrafo criou é assim e não assim. A cabeça é assim e não assim. Então é pra tu conseguir, pra tu poder fazer a dança o mais próximo do original. Pode parecer uma coisa insignificante, mas não é. Certo? Outra coisa importante é centro de massa, onde tu tá colocando o peso do teu corpo. Por exemplo, percebam como é diferente isso aqui disso aqui pra isso aqui. Quando eu tô assim, meu centro de massa, meu ponto de equilíbrio tá aqui. Imaginem uma linha assim. Quando eu passo meu centro de massa pra cá, o peso do meu corpo tá apoiado nessa perna. E dá um efeito diferente, né? Isso aqui, disso aqui é diferente, que é diferente disso aqui também. Por exemplo, em As If It's Your Last, elas estão com o centro de massa aqui, elas ficam na ponta do pé, elas sobem e passam o centro de massa pra esquerda. E terminam com o peso todo do corpo aqui. Então, isso é importante também. Outra coisa importante é como chegar de um passo pro outro. Se tu vê que o início do passo é assim e o fim do passo é assim, tem muitos jeitos de chegar de um lugar pro outro. Tu pode ir assim, pela frente, pelo lado, dobrando o cotovelo, fazendo uma volta. Enfim, tem vários jeitos de chegar disso pra isso. E é muito importante tu notar o jeito que isso acontece. Eu sei que parece meio ridículo falando, mas tem muita gente que faz as transições erradas, entendeu? De um passo para outro, por não prestar atenção em como chegar de um passo para outro. Força também é muito importante. A quantidade de força que tu coloca no movimento, tem que prestar atenção. Quanta força é necessário. Quanta força os idols estão colocando. Outra coisa, braço dobrado e não dobrado faz diferença. Que nem eu falei no meu tutorial de Red Flavor, eu fazia esse passo aqui assim. Só que não é assim, não é com o cotovelo dobrado, é o cotovelo esticado. Então faz diferença. Joelho dobrado também faz diferença. Por exemplo, eu chamo isso aqui de movimento baixo, porque o joelho tá bem dobrado, então tu fica baixo. E quando tu vai dobrar o joelho faz diferença, porque isso aqui é diferente disso aqui, que é diferente disso aqui, que é diferente disso aqui. Pra onde a cabeça tá olhando faz diferença. Mão aberta ou mão fechada faz diferença. Às vezes não, porque às vezes a gente olha um grupo que tem um fazendo com a mão aberta e um fazendo com a mão fechada e a gente não sabe quem tá fazendo certo. Mas, em teoria, é pra fazer diferença mão aberta e mão fechada. Que nem pé em flex, pé em ponta, mão na cintura, tem vários jeitos. Esse é um jeito de colocar a mão na cintura. Esse é outro jeito de colocar a mão na cintura. Esse é outro jeito de colocar a mão na cintura. Esse é outro jeito de colocar a mão na cintura. Então, isso também pode parecer insignificante, mas faz diferença. Colocar os braços pra baixo pode parecer que é só tipo um descanso, mas não é, é um passo. Por exemplo, no meu cover de What a Man, eu não notei esse detalhe. Disso aqui, eu precisava colocar os braços pra baixo pra depois fazer isso. No meu cover, vocês vão notar que eu passo daqui direto pra cá. Eu ignorei completamente o fato que tinha que primeiro descer o braço pra depois passar aqui. Isso tá errado, tem que notar esses detalhes. Descer o braço é um passo. Levantar do chão também é um passo, tem hora certa pra levantar. Por exemplo, em Fingertip do Different, elas vão pra baixo, todas elas levantam na mesma hora. Isso é um passo e tem uma hora certa pra fazer. Pular também é uma coisa bem importante. No cover que eu fiz com as minhas amigas de Gugu Dan, a gente tinha que pular alto, mas por algum motivo a gente não pulou alto. Eu nem percebi que eu tava pulando baixo, mas é uma coisa de se prestar atenção. Quando a dança pede que tu pule, tem que ver até onde tu tem que pular
e prestar atenção nisso, porque às vezes a gente acha que tá pulando alto e não tá. Então é uma coisa que tem que prestar atenção. Também tem que prestar atenção nas horas de girar, porque a gente confunde quando eles viram de costas, né? Então tem que prestar atenção por onde a pessoa tá girando, com que perna que levanta ou que não levanta, por onde, pela direita, pela esquerda, enfim, tem que prestar atenção, porque tem vários jeitos de girar. Não tem espaço pra demonstrar, mas eu vou mostrar um exemplo. Quando eu tava gravando o Y com a minha irmã, a gente tava girando de jeitos diferentes. Vamos dar uma olhada. Perceberam que eu girei com uma perna e minha irmã girou com outra? Então, é uma coisa que tem que prestar atenção quando tu tá aprendendo. Por onde que gira, coloca em câmera lenta, presta bastante atenção por onde que gira, enfim, tem que prestar atenção. Outra coisa importante é prestar atenção onde que tá a ênfase do movimento. Por exemplo, em Pick Me, o passo é assim. Pick me, pick me, pick me up. Vocês estão vendo que o quadril tá com ênfase pra cima, né? Vamos só ver como é que seria com ênfase pra baixo. Seria assim. Pick me, pick me, pick me up. Conseguem ver a diferença? Pick me, pick me, pick me up. E... pick me, pick me, pick me up. E em Holiday, The Girl Generation, o passo é assim. Holiday. Agora, a ênfase vocês estão vendo que tá pro lado direito. Se a ênfase fosse pro lado esquerdo, seria assim. Holiday. Então, direita e esquerda. E se a ênfase fosse igual para os dois lados, seria algo mais ou menos assim. Holiday. Vocês conseguem ver a diferença? Aqui tá mais ou menos igual para os dois lados. Quando eu ponho a ênfase para a direita, o movimento vai para a direita muito mais do que vai para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Espero que tenha dado para entender. Falando em detalhes, vamos conversar sobre como deixar a tua dança o mais próximo do original possível. A gente não tem o coreógrafo aqui do nosso lado nos ensinando os passos, a gente tem que aprender tudo sozinho e isso exige um pouco mais de esforço da nossa parte, principalmente para pegar todos os detalhes, porque dança não é só movimento de braço e de perna, tem tudo isso que eu falei antes e mais ainda, tem ângulo, tem mão aberta, fechada, tem dedos, tem expressão facial. Dança é todo o corpo. Então, já que a gente tem que aprender tudo sozinho, a gente precisa se esforçar pra pegar todos os detalhes pra fazer a dança o mais perto do original possível. Às vezes até as partes do corpo que a gente acha que não são muito usadas ou são meio insignificantes não são, porque todos os movimentos juntos, o conjunto de movimento, de cada movimento, vai fazer o passo ser o que o coreógrafo criou, entendeu? Porque o coreógrafo não criou só colocar o braço pra cima. Ele criou colocar o braço pra cima, levantar a perna, olhar pro lado e, sei lá, abrir a boca. Não sei. Mas enfim, são todos esses detalhes que juntam, criam um passo certo. Então a gente tem que prestar atenção em detalhes. Aqui vão alguns exemplos de partes do corpo ou movimentos de partes do corpo que podem não ser o foco principal do passo, mas que são igualmente importantes. Lembrando que prática leva à perfeição. Então, quanto mais tu praticar pegar os detalhes, mais fácil tu vai absorver os detalhes em danças que tu aprende futuramente. Às vezes, a boca pode ser uma parte óbvia da coreografia, por exemplo, em Deep Breath do Kai, mas às vezes pode passar quase imperceptivelmente, isso é uma palavra? Por exemplo, em Love Virus do Scarf ou em Overdose do EXO, que eles abrem, ambos os casos eles abrem a boca pra, sei lá, comer um troço. Posição dos dedos. Os dedos podem parecer insignificantes, mas têm uma grande importância. Por exemplo, em Signal, elas fazem corações com os dedos na parte do refrão. Em Do It Again, do Twice, elas fazem assim com os dedos, como se estivessem mandando mensagem no telefone. Em Alone, do Sister, na parte do refrão, os dedos delas caminham pela perna. Isso também acontece em Aye, no final. Em Russian Roulette, na parte do dance break do final, elas ficam com as mãozinhas em sinal de ok. Em Pretty You,
A parte importante, que é o Ye Puda, eles fazem com o dedo do meio tocando a bochecha. No meu cover eu não prestei atenção nesse detalhe e fiz errado, mas esse detalhe é especialmente importante porque isso representa bonita na linguagem de sinais da Coreia. Em One of One, vocês podem pensar que eles fazem mas eles fazem desse jeito, com um L. Então, mais uma vez, detalhes importantes. Em Na Vileira, no segundo refrão, elas pegam as mãos aqui, mas não estão fechadas. Os dedões estão para fora, salientes. Além da posição dos dedos mexendo também são importantes. Em Wiu, do Pristin, tem vários movimentos que os dedos ficam fazendo assim, que são bem importantes. Em Red Flavor, no break do final, elas também ficam fazendo assim. E esse passo é similar com Wolf, do EXO, que eles também fazem assim. Em As If It's Your Last, elas estão falando sobre pegar uma coisa e as mãos delas abrem e fecham assim. O cabelo também não é uma coisa muito usada nas danças, mas tem danças que ele é sim usado e é importante. Por exemplo, Playback, do Playback, Liar Liar, do Oh My Girl, que elas jogam cabelo. Essa música com nome difícil, do Stellar. Demonstrate, do Rania. E Chase Me, do Dreamcatcher. São algumas danças que usam cabelo. Às vezes até nas danças que o cabelo parece assim muito insignificante, por trás da coreografia tem uma intenção. Por exemplo, olhem esse cut de Idol School. 노노노에서 청순함을 극대화시키는 방법을 제가 한번 알려드릴게요. 머리카락. 이렇게 머리카락이죠. 머리카락 이렇게 이건 돌 때, 이건 돌 때 이렇게 있죠. 머리카락 Eu achei muito interessante ver que até a girada, a batida de cabelo era coreografada. 휘날리는 그 머리카락으로 청순할 수 있죠, 여러분. 배운 대로 De maneira tão discreta, a gente nem percebe que foi coreografado, mas foi. 이렇게 하시면 보여주세요. Mão girando também é uma coisa importante. Por exemplo, em Lotto e em Coco Bop tem os dedos girando infinitas vezes no break. A gente está acostumado a mexer o quadril para um lado e para o outro nas danças, né? Mas quadril para frente e para trás também fazem muita diferença. Por exemplo, em Ah Yeah, do EXID, e em Wiu, do Pristin. Outra coisa que é bem importante são as tremidinhas do corpo. Por exemplo, em Red Flavor, no refrão, você tem que tremer o corpo. Em Signal também, quando manda o coração pro crush. Em Don't Wanna Cry também tem que tremer as partes do corpo na hora certa, para dar um efeito dramático. Outra coisa importante é pulso quebrado. Isso aqui é um pulso normal, isso aqui é um pulso quebrado. No meu cover de I Wish, do Cosmic Girls, eu fiz assim. E ficou feio, porque o certo era assim, com o pulso quebrado. Então, o pulso quebrado é um troço importante também. Algumas danças também usam o figurino como parte da coreografia. Por exemplo, a Junais tem os suspensórios. Stink, do Stellar, tem a giradinha da camiseta. Be Ambitious, do Dal Chabet, tem a abridinha da saia. Pra terminar, eu vou falar uma coisa que eu acho uma das mais importantes na dança. Expressão facial. Às vezes tu tá dançando e tu tá cansado e tu não vê a hora dessa dança acabar. Vocês não podem demonstrar que estão cansados. É importante ter energia. Por isso é importante se alimentar bem e beber água. Porque muitas vezes a dança pode ser simples, pode ter os passos fáceis, mas se tu não tiver energia, vai ficar feio. Vai parecer que tu tá fazendo aquilo ali por obrigação. Então tem que ter energia, tem que mostrar que tu sabe o que tu tá fazendo e tu tá se divertindo fazendo. E se tu tá cansado e não pode demonstrar, uma coisa que ajuda a disfarçar teu cansaço é a expressão facial. Por que a expressão facial é importante? Primeiro, porque mostra o conceito da música, mostra o feeling da música, toda a atmosfera da música se dá pela expressão facial. Por exemplo, a gente não queria dançar Don't Wanna Cry sorrindo, porque não combina. A gente tem que fazer cara de triste. Então, as expressões faciais têm que combinar com o conceito e o conceito tem que combinar com as expressões faciais. Um conceito fofo vai pedir que vocês sorriam. Um conceito triste vai pedir cara mais triste, uma sobrancelha assim.
O conceito sexy vai pedir que tu encare intensamente a câmera e até dar uma piscadinha às vezes, sei lá. Conceitos diferentes vão exigir expressões faciais diferentes. Expressão facial é uma coisa que a gente só aprende treinando, eu acho. Eu vi já vídeos de gente treinando expressão facial no espelho e acho que é uma boa. Vai no espelho e tenta fazer cara de medo, de felicidade, de tristeza, sei lá. Mas enfim, expressão facial é muito importante, porque tu pode assim estar dançando muito bem. Tem muita gente que dança muito bem, mas se tu não tem expressão facial, na minha opinião, eu 1000 vezes prefiro ver alguém que parece que tá se divertindo, dançando, mas tá dançando meio mal, do que uma pessoa que dança muito bem, mas não tem expressão. Porque daí parece que a pessoa tá fazendo aquilo ali por obrigação, sei lá. E isso é outro motivo que vocês têm que treinar bastante uma dança. Vocês têm que treinar o suficiente pra conseguir dançar ela e emitir ela, entendeu? Jogar ela pra fora. Vocês aprenderam a coreografia, ensaiaram e ela tá toda aqui dentro. Quando vocês dançarem, vocês têm que jogar tudo isso que vocês aprenderam pra fora, incluindo na cara, que é a expressão facial. Também é parte da coreografia, se tu pensar desse jeito, porque o rosto é uma parte do corpo como qualquer outra. Se a dança pede que tu coloque o braço pra cima, tu tem que colocar o braço pra cima. Se a dança pede que tu sorria, tu tem que sorrir, certo? Então é isso. Então, gente, é muito normal não pegar todos os detalhes. Eu nunca pego todos os detalhes. Eu sempre pego a dança e depois que eu posto o cover, eu vou olhar de novo e eu fico, cara, eu fiz isso errado, eu não peguei esse detalhe. Então é muito difícil porque a gente não tem o coreógrafo aqui pra nos ensinar. E a gente tem que fazer tudo sozinho. Eu tô fazendo esse vídeo pra, assim, num mundo ideal, onde a gente pode e consegue pegar todos os detalhes, o ideal é pegar todos os detalhes. Mas na realidade, na prática, não é quase impossível, porque a gente tá aprendendo sozinho por um vídeo. Então, mas esse vídeo então foi só mais ou menos pra dizer que detalhes são importantes e pra vocês pegarem a maior quantidade de detalhes que vocês conseguirem. Não vão ser todos, eu também não pego todos os detalhes, mas é o que a gente pode fazer, né, estando sozinhos. É isso aí, lembrar que dança é movimento do corpo todo, não é só braço e perna, então tem que prestar atenção em tudo, da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Eu acho que é isso, gente. Eu falei pra caramba, eu não consigo parar de falar. Mas por enquanto é só isso. Só. E se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um super like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E tiver alguma dúvida, coloca aí, joga nos comentários que eu vou responder as dúvidas. E quem sabe se surgir outros tópicos eu faço outra parte, né, desse vídeo. Certo? Então obrigada por assistir. E fighting, porque vocês conseguem aprender, eu tenho certeza. Certo? Bright flame.